Nação, mídia, imprensa gaúcha entrou em desespero com a escalação do Mengão. Já vai deixando seu like se você é novo aqui no nosso canal, ativa o sino, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para as reações dos torcedores do Internacional, programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro, trazendo do Rio Grande do Sul, né? Trazendo informação e análise do jogão. Os rivais aí já bastante preocupado com o Mengão. O jogo vai ser às 21h30, expectativa de casa cheia no estádio do Maracanã. Então já vai deixando. Na última vez que eu fui chamado para ler os recados, estávamos falando do mano a mano. E aí a audiência flamenguista tá em peso aqui. Mandar um abraço pessoal que tá acompanhando a live. Irmão, algum colorado achou o Alan Patrick melhor que o Arrascaeta? Infelizmente eles querem viralizar com nossos comentários sem contexto, beirando ridículo como se fosse um comentário de comédia. Marco, um abraço. O Marco Antônio tá tocando terror no chat ali que eu vi. Marco, achar não é o verbo correto, tá? Eu tenho certeza, embora... Enfim, eu tenho certeza absoluta que o Alan Patrick joga muito mais do que o uruguaio superestimado. Eu vi na Copa do Mundo que o Arrascaeta fez absolutamente nada. O Bayern amassou o Flamengo. É só o Inter jogar igual o Bayern, que não tem pro Flamengo Jairo, Pedro e Gira. Uma barbada. Até porque cara, tem um centroavante melhor que o Kane, né? Vamos lá, cara. Nós vamos enfrentar um dos melhores clubes da América do Sul amanhã, em termos de elenco e tudo. É um dos melhores. E outra coisa a ser ressaltada aqui, que a gente sempre é muito bem recebido quando vem ao Rio de Janeiro pela torcida do Flamengo, torcida parceira. Mas tem um detalhe. O maior Flamengo nunca teve facilidades diante do Inter. É um tipo de jogo que não encaixa sempre o Flamengo contra o Inter. O Inter causa muitas dificuldades contra o Flamengo. Se fosse barbada para o Flamengo, era o Grêmio. Porque isso aí é saco de pancada do Flamengo. Até tem que fazer um exame de DNA urgentemente para ver quem é o pai do Grêmio. O Inter ou... São três, né, candidatos. O Inter, o Flamengo ou o D'Alessandro. Mas o Inter sempre faz jogos duríssimos contra o Flamengo. Tanto que ano passado, no Campeonato Brasileiro, eu estava aqui, o Flamengo abriu 3-0 no Inter, um Inter irreconhecível. No segundo tempo, o Inter quase empatou, foi 3-2. Então o Inter consegue encaixar um futebol bom contra o Flamengo. Não está decidido. O Flamengo tem jogadores melhores, ok. Não vamos nem entrar na discussão, Arrascaeta, Alan Patrick, cada um tem sua importância. Eu acho o Alan Patrick mais jogador, de mais qualidade que o Arrascaeta. Eu acho. O Arrascaeta tem mais velocidade, mais decisivo do que o Alan Patrick. Tá? Eu acho que se fizesse uma junção de Alan Patrick e Arrascaeta, nós teríamos o jogador perfeito. Que eu estava até falando hoje, para mim, os três maiores jogadores do mundo de todos os tempos, nessa ordem, tá? Pelé, Diego Maradona e Zico. Para mim são os três maiores de todos os tempos. E acho que uma junção de Arrascaeta e Alan Patrick chegaria muito perto de Zico. Para mim um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos, craque, gênio. Aí Jair e o Messi, Zico jogava mais. Eu tô nessa leva aí, tá? É que eu acho que o Messi também não joga muita coisa, então segue o baile. Ô, Girardello, vai mais recados aí, tá? Tá bom, os recados eles estão rendendo, tá legal. Bora. O seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Sai da notícia normal. Hoje é um dia muito especial, um dia de liberta. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu tinha prometido a mim mesmo que eu não teria aqueles acessos de confiança que eu tive contra o Fluminense. O Inter teve as suas dificuldades, não foi o que a gente esperava, o que eu esperava. Mas hoje eu pensei e acordei, eu não tenho o direito de duvidar da história e da camiseta do Esporte Clube Internacional. E eu resolvi, desde a semana passada, que eu não eliminaria o Inter antes de tempo. Porque isso é uma falta de respeito com a camisa e com a história do Internacional. E eu tenho certeza que todo esse povo que está lá no Rio de Janeiro, e que nós vamos mostrar daqui a pouco, com os milhões que estão aqui, também acreditam nisso. Cabe ao time dentro de campo comprovar, é óbvio. O Flamengo é o favorito? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eles estão atrapalhados lá também. Eu não vou eliminar o Inter antes do tempo. E vou dizer mais, o Inter não perde o jogo hoje no Maracanã. Na tela aqui, por gentileza, o que foi a recepção da torcida do Internacional na chegada do Inter no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma manifestação, primeiro, de quem ama o clube, segundo, de quem acredita e terceiro, de quem vai apoiar
apoiar de maneira incondicional. Quer saber de engajamento? Engajamento é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. Então você, torcedor colorado, hoje o programa é especial para você acreditar. Nós estamos em 2 frentes no Rio de Janeiro para levar até você tudo que envolve o ambiente de Internacional e Flamengo hoje à noite. Vamos lá, direto para o Rio, Leonardo Sonda está conosco. Leonardo Sonda que está acompanhando o Internacional desde a partida do Internacional contra o Fluminense, foi para Bragança Paulista, está no Rio de Janeiro, está em frente à concentração do Inter e vai trazer para a gente esse ambiente. Qual é a possibilidade de escalação do Roger Machado? Mas antes de mais nada, né, vou pedir a licença de todos vocês. É o aniversariante do dia, Leonardo Sonda, então parabéns, Sonda! No hotel da concentração do Internacional, no bairro de Copacabana, na zona sul de Porto Alegre. E vocês estão muito corretos, o ambiente é outro nesse momento. No Internacional, a gente pôde ver a chegada ontem da delegação, com muita festa, com ruas de fogo, uma recepção calorosa da torcida do Inter. Eram cerca de 200, 300 torcedores que estavam aqui com muita cantoria, com muita festa, e os jogadores sentiram esse clima, desceram no meio da fumaça, entraram no hotel, já estão nesse clima também de Copa Libertadores da América. O clima completamente diferente daquelas partidas que fiz contra o Fluminense pela Copa do Brasil e também contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Sobre time, Gamba, o técnico Roger Machado encaminhou na atividade de ontem, na terça-feira, ainda em Porto Alegre, o time que deve entrar em campo nesta noite. E a tendência é de uma manutenção da espinha dorsal que venceu o Bragantino 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, Thiago Maia e Alan Rodrigues serão volantes alinhados, com o Bruno Tabata sendo meia aberto pelo lado direito. Essa é a tendência. O time está aí na tela para os nossos espectadores aqui dos donos da bola. Tem o Rocher no gol, o Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga e o Bernabei é o lateral esquerdo. Thiago Maia e Alan Rodrigues alinhados, com Alan Patrick sendo camisa 10, o meio armador, Tabata pela direita, Wesley pela esquerda e na frente mantido Ricardo Matias, ele que foi o grande destaque da partida contra o Bragantino. Outras opções, Gamba, foram especuladas. Bruno Henrique, Richard, jogadores que poderiam entrar na vaga do Tabata. Mas o Roger, na última atividade, escalou mais uma vez essa base do time que venceu o Bragantino, esse é o provável Inter, para encarar o todo-poderoso Flamengo pelas oitavas da Libertadores. Excelente, excelente, Leonardo Sonda em frente à concentração do Inter no Rio de Janeiro. Guimarães, está aqui na tela o provável Inter e a principal notícia está lá. Ricardo Matias como titular hoje nesse gigantesco jogo. Mas e como é que funcionaria o esquema tático do Internacional, o Guimarães? O Roger não muda muito o esquema tático, né? Então? O que pode acontecer é o seguinte, o Ribeiro Neto. Como é que tu apontaria? O Wesley ser mais o segundo atacante no movimento que o Roger já fez algumas vezes, né? O Wesley se juntando ao Ricardo Matias, porque o restante está muito bem desenhado. O Thiago Maia é claramente o primeiro volante. Com vocês. O Flamengo vai tentar 15 minutos de abafo, isso é a coisa mais certa do mundo. Tá? O Internacional, por isso, tem que ter muita inteligência, cara. Inteligência, sabe? E vou dizer mais, tá? Eu acompanho, no mínimo, os últimos 5 jogos do Flamengo. O Felipe Luiz é líder brasileiro, mas ele está sendo contestado. Sabe por quê? Porque o Flamengo está se atrapalhando. Está se atrapalhando com o futebol. Não consegue ter uma linha linear, entendeu? De qualidade de jogo. E no Flamengo, as coisas são diferentes. O Flamengo, além de ganhar, tem que jogar bem. O Tite foi embora por causa disso. Então, o Inter tem que aproveitar esse momento de instabilidade do Flamengo, sabe? E se impor. Gente, tu tem que jogar com personalidade. Tu tem que ser altamente competitivo. Esse é um jogo de erro zero. Tem uma chance de gol, caixa. O Flamengo perde gol a valer, porque eles chegam muito. O Inter não tem esse direito. Não tem. Espero que estejam inspirados. E trazendo... Cara, se o Inter voltar vivo pro Beira-Rio, meus amigos, tu imagina o que será isso aqui?
aqui quarta-feira que vem. Eu não tenho nenhuma dúvida. Cara, Eu os não caras tenho- vão estar Deixa eu falar. Ele não é time pra massacrar. Ainda mais aí, sem o ó, Arrascaeta. Obrigado, Bop. Valeu, gurizada. Olha só. Sem o Arrascaeta e sem até o Bruno Henrique em forma, tá? Esses dois jogadores, que são jogadores mais voltados para aquele jogo de vertical, eles verticalizam o jogo. Tem um cara só que faz bem essa situação nessa nomenclatura, que é o Samuel Lino. O Samuel Lino é muito bom jogador, tá? Mas ele é um jogador essencialmente de lado. Ele começa a carreira como lateral esquerdo e hoje está jogando de ponta esquerda. Ele é uma espécie de ponta esquerda avançado, lateral esquerdo avançado, jogando de ponta, tá? Qual o jogador que tem a capacidade de ser dominante, de individualidade? O Pedro é específico, dentro da área. Luiz Araújo é um bom jogador, eu acho muito bom jogador, mas é um cara de sistema. O Plata é um dos caras mais ciclotímicos que o Flamengo tem, porque tem jogos que ele joga muito, tem outros jogos que ele some o Gonzalo Plata. Então, com essa formação, sem o Arrascaeta, primeiro, o processo de armação é com o Jorginho, e é um baita processo de armação, tá? Baita jogador, ele é recuado, aquele movimento que se recua, o cara com capacidade de armação para ser primeiro volante, para enxergar o campo e ter passe. O passe do Jorginho é sensacional, cara, né? pode desequilibrar o jogo. Pode desequilibrar com um passe, mas ele não é. Mas ele não é, Ribeiro. O jogador. Se o Inter tiver 4 para marcar, isso. o Inter ganha meio campo. Ele não é um cara. E o Alan é pé frouxo. É isso. Esse é o ponto fraco. O Jorginho desequilibra com o passe, mas o passe precisa sempre de um complemento. Do cara lá na frente que vai aproveitar ou não o passe, tá? A ausência do Arrascaeta é a melhor notícia possível, não tenha nenhuma dúvida. Esse cara é decisivo. Esse cara pega a bola, Bruno, e ele vai por ele, entendeu? Esses caras que o Flamengo tem hoje não vão por eles. Eles precisam de um complemento, né? Pedro é extraordinário na área, Samuel Lino é extraordinário na ponta, mas não é uma resolução sozinha, isolada. Ainda, tá? A leitura do Guimarães aqui foi numa leitura diante de uma perspectiva de onde o Inter pode aproveitar possíveis fragilidades do Flamengo. Mas só para ficar claro, gente, mesmo sem o Arrascaeta, é um baita time. É um baita time. Mas não tá entrosado. Gente, Jorginho, Araújo, Samuel Lino, o Plata, o Pedro, gente. É um baita time, Alexandre Ernest. Mas a questão principal do que se fala também aqui no bastidor e na concentração do Internacional é uma questão física do Flamengo. O segundo tempo do Flamengo cai muito de produção fisicamente. E que aí o Inter também pode aproveitar. O Inter precisa ser inteligente, claro, nos primeiros 15 minutos de jogo, mas pegar o primeiro tempo, conseguir fazer um enfrentamento interessante e de igual para igual, para no segundo talvez apostar na velocidade do Vitinho, talvez apostar numa velocidade do Gustavo Prado, a gente ter novidades aí, de repente, para surpreender no segundo tempo. Por isso, até mesmo, eu até não discordo tanto quando vocês falam do Bruno Henrique jogar do lado do Thiago Maia. Eu iniciaria com o Tabata, com a mesma formação da partida diante do Red Bull Bragantino. Mas não seria de todo anormal o Bruno Henrique começar o jogo para o Tabata no segundo tempo apostar na velocidade lá na linha de 3 para frente. Olha, apesar desse desentrosamento que o Ribeiro traz aqui com relação ao Flamengo, esse meio-campo do Flamengo aí com o Luiz Araújo, com o Jorginho e com o Alan, ele ainda é um meio-campo mais forte e mais contundente que o meio-campo do Internacional. Ele ainda é melhor. Ele ainda tem jogadores de melhores valências. E aí, Ribeiro, o desentrosamento ele fica de lado pela qualidade desses três aí. Tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas um meio campo muito superior. Muito superior. Eu não acho muito superior muito, assim. sim. O Jorginho é melhor do que todos, ok. Mas o Flamengo não tem um Alan Patrick, por exemplo. O Luiz Araújo não é camisa 10. Eu acho que esse desenho vai ser alterado. É o Plata que vai jogar por ali, isso que eu ia dizer, tá? Eu acho que esse desenho... é o Plata que vai armar o jogo. Isso. Então, melhor ainda. Eu acho que esse desenho se altera. Troca o Plata pelo Luiz Araújo. O Plata é bem inferior ao Alan Patrick. O Plata é o carboneiro do Inter. Não é o carboneiro do Inter. Não é o carboneiro do Inter. O carboneiro do Inter é o Samuel Lino. Isso. Não. Isso, é assim. O Plata não é o carboneiro. O Plata é um jogador muito menos condutor que o carboneiro. O Plata é um jogador de força e é um jogador até de toque final, ou seja, ele joga como atacante. Cara, então, olha só. É um cara que sabe atacar bem espaço para dar o toque final. Olha só. O Carboneiro cria mais que o Plata. Quem é melhor, o Plata ou o Alan Patrick?
Como meia, eu não tenho dúvida, o Alan Patrick. Tá. Quem é melhor, o Alan Rodrigues ou o Alan? O Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues é melhor que o Alan. Então eu estou com 2 jogadores do Inter que são melhores que o Flamengo. Eu acho que o então como é que o meio campo cresce. do Flamengo é muito melhor que o Inter? Eu acho que o Jorginho mas essa é a minha opinião. Eu penso que o meio campo do Flamengo ele é superior qualitativamente do que com relação ao Internacional. Cara, eu acho que o Jorginho vi o meio campo melhor. do Inter sucumbir várias vezes contra time piores que esse do Flamengo. Cara, Mas e ataque, no meio campo. Mas o o Alan ataque do Rodrigues Flamengo, agora. tu vai botar as 3 posições do Flamengo, Bruno. Luiz Araújo é melhor que o Tabata, o Samuel Lino é melhor que o Wesley, o Pedro é melhor que o Matias. Não, o time do Flamengo é melhor do que o do Inter. O que eu quero dizer é que normalmente o jogo se constrói no meio campo. E tirando o Jorginho, eu não acho esse Flamengo tão superior ao Inter. O próprio Samuel Lino, ele é um jogador que não vai pra dentro. Como tu mesmo explicou, ele é um cara de fundo que vai cruzar, o Pedro tem que estar bem marcado, porque a jogada vai ser pro Pedro, o Luiz Araújo é rápido, essa é uma preocupação que o Inter tem que ter. O Luiz Araújo em cima do Bernabei. Isso. Só que o Luiz Araújo não é um cara forte. O Bernabei tem levado a pior... Mas é habilidoso. Extremamente habilidoso. É mais um drible previsível dele. Mas, não, ele é bom. Médio. Não, ele é bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Bernabei, ele tem perdido disputas para atacantes fortes. Ele perde no tranco. O Serna do Fluminense atropelou ele na força, não é na habilidade. Eu acho que na velocidade, o Luiz Araújo e o Bernabei mas o jogador se igualam. forte está em campo. O meio campo do Fluminense é melhor que esse? Ele pode trocar, o Pedro. Se basta uma inversão do Luiz Araújo com o Plata. Porque ele bota o jogador forte em cima do... O Plata é forte. O meio campo do bota Fluminense o Plata é melhor em cima do Bernabei e é uma leitura que se faz. O meio de campo do Fluminense... É melhor que esse aí? Pra mim o Jorginho cresce muito. O Jorginho é superior a todos os caras do Fluminense. Mas Hércules e Martinelli... Eles embalsamaram o meio de campo do Inter. É por isso que eu tô te falando. Esse meio campo que não tinha o Alan Rodrigues, gente. Vocês esqueceram. Mas ao mesmo tempo vocês estão esquecendo desse cara que o Bruno acabou de falar, do Alan Rodrigues. Exatamente. Contra o Fluminense não tinha o Alan Rodrigues. Eu não estou querendo dizer que esse menino aí ele vai virar o Zidane no Inter e tudo mais. Mas assim, a diferença de qualidade para o que o Inter tinha no Fluminense para o que o Inter tem agora... é muito maior, muito maior. O Rodrigues, por exemplo, bota o Alan no bolso. O Thiago Maia e o Jorginho daí já não. Se a gente for fazer um mano a mano, por exemplo, só dos 2 volantes. Eu vejo o seguinte, para além das comparações, tá? Olhando para o lado do Internacional, principalmente na questão motivacional para o jogo de hoje. Porque o torcedor, ele pode ficar ainda naquela assim, será que o grupo ainda está abalado? Será que o grupo está sentindo a eliminação para o Fluminense? Como eu disse, hoje é dia de esquecer isso, hoje é dia do Roger mostrar se realmente ele é gestor, porque hoje é dia dele chamar o vestiário para ele, Roger. Hoje é dia de usar muito a experiência, o respeito e a idolatria do D'Alessandro no vestiário. Hoje é